Bom dia, professor Erledes, aqui presente. Oh, tá bom, Saudações. uma observação, novo layout aí, né? Puxa vida, tô, né, uma barbicha aí e tal, né? Novo layout, né? Pode falar, Tentando, querida. né, Oi. lutando contra a danada idade. É, tá certo. Bom, companheiras e companheiros, é um prazer saudar a todas e todos. Ah, eu quero começar falando um pouquinho da questão técnica, porque nosso encontro é virtual, né, reforçando o que as camaradas já disseram. Por favor, tenham consciência dos seus áudios, porque eu vou estar convidando alguns de vocês a estar interagindo aqui durante a apresentação. Então, não está interagindo, por favor, garante que está no mudo. Tem vontade de falar, expressar, fique à vontade, só garante de tirar do mudo para que eu possa escutá-los. Para renomear, como a companheira Luciana já deu orientação, então vai no grupo ali, se tiver alguma dificuldade, vai ser suprida. E uma coisa que eu peço encarecidamente a todos, se possível, abram suas câmeras, porque é a maneira que eu tenho de estar vendo vocês, conhecendo vocês, e, obviamente, o nome eu consigo saber com quem é que eu estou falando. Eu vou estar enchendo o saco, eu chamo pelo nome mesmo. Bom, meu nome é Antônio Marques, sou brasileiro de São Paulo e sou engenheiro civil com especialização em pavimentação e concreto pela Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, do campus de Guaratinguetá. Bom dia, meu amigo. Você quer conhecer o Afonso, dos sindicatos comerciais? Foi para o mudo, companheiro, mas eu escutei que vocês são do Comerciários, uma saudação. Afonso, aqui dos sindicatos comerciários de Canaã dos Carajás, no Pará. Eita, beleza. Aí a terra do açaí também. Bom dia, Bom, ótimo. Isso. Olha, eu vou ter oportunidade de estar interagindo com vocês vão ter oportunidade de me dizer quem são. Eu queria só tomar um pouquinho desse tempo, porque como eu venho de uma carreira que não tem nada a ver com sindicalismo, né? Eu quero deixar vocês saber como é que eu vim parar aqui. Eu sou filho de imigrantes baianos, pai e mãe, ali da Bahia, e sou da primeira geração da minha família que teve acesso à formação universitária. Ainda muito jovem, ali no começo dos anos 2000, me envolvi no movimento estudantil, participei bastante da Uni, daquela campanha que resultou no ProUni, embora nunca tenha me utilizado daquilo, vários primos meus, meu irmão caçula, se formaram por conta do ProUni no nosso então presidente Lula, que cumpria ainda o seu primeiro mandato. Já como profissional de construção, eu fiz toda a minha carreira relacionada à construção, curso técnico, tecnológico e o bacharelado. Sempre me dediquei a construções públicas. Participei de uma construção ali na Zona Sul de São Paulo, para quem conhece o Capão Redondo, que era uma extensão da linha de metrô. E comecei a conviver com os trabalhadores ali, um final de semana que não tinha obra, me chamava para ir para casa, e ia conhecer a família, né? E de repente eu comecei a perceber uma diferença absurda do que eu ganhava e do que eles ganhavam, do lugar que eu morava e onde eles moravam, né? Eram aquelas casas ali de 2 cômodos e, né, marido, esposa com mais 5 filhos, e era uma realidade que era muito parecida com a minha realidade crescendo, e vários deles não sabiam ler nem escrever, assim como minha mãe, que nunca teve oportunidade de receber uma educação formal. Não deu outra, eu que já estava engajado no movimento estudantil, saí do movimento, saí do trabalho de construção como engenheiro e comecei a educar, que na verdade eu gosto do termo organizar, trabalhadores da indústria de construção. E não demorou muito a abrir mão de toda a minha experiência e formação acadêmica que tinha na construção para me dedicar ao sindicalismo e meter a cara com isso. Na ocasião, eu era parte da CSC, a extinta CSC, que é a Corrente Sindical Classista. Na época, éramos uma extensão da CUT. Hoje em dia, a CSC resultou no... enfim, era o movimento do PCdoB. Aí eu já não estava no Brasil nessa ocasião. Caramba, me fugiu a central do PCdoB, me perdoe. CTB. CTB.
Central das Trabalhadoras e Trabalhadores Brasileiros. Muito obrigado. Resultou na CTB, né, uma outra central. Na minha época não era uma central, era a CSC, Corrente Sindical Classista. E aí eu tive a oportunidade de sair do Brasil. Hoje em dia eu moro nos Estados Unidos, eu estou no estado do Arizona, um deserto, estou quase 3 horas do Grand Canyon, é o ambiente que eu moro, tem bastante sindicalismo aqui, tem muita transformação, mas tem muito o que fazer. Reforçando a fala do nosso presidente Patá aqui, ele mencionou a respeito dos frentistas do posto de gasolina, é bem verdade, postos de gasolinas aqui não tem frentista, isso foi uma derrota para o sindicalismo, existe uma contraofensiva hoje em dia nos mercados, e é muito interessante isso, né? A gente organiza a comunidade, a corporação já tomou uma decisão, então você vai para o mercado, tem os caixas, vamos supor, aí o mercado está entupido, você vai ter 1, 2 caixas abertos, o resto é tudo aquele caixa eletrônico que a pessoa sozinha passa a sua mercadoria e vai embora. Então a nossa campanha está na porta de mercado, educando quem compra, fala, não usa, não paga a sua compra por você mesmo. Pega a fila, fica no caixa porque você está garantido emprego. E é bonito de ver que você entra no mercado, está aquela fila gigante, só 1, 2 caixas abertos, mas o pessoal não vai para aquela fila, para aqueles caixas que ele pode resolver o problema dele sozinho, para estar salvando o emprego, né? E Chiquinho, Agenor, também fizeram algumas falas, aí mencionaram algumas coisas, né? Nós temos as corporações hoje em dia tomando como oportunidade essa questão da mudança climática e aliando isso com inteligência artificial e tomando empregos e, sabe, esvaziando os sindicatos. A gente também tem que ficar atento quanto a isso. Nós temos um termo que chama transição justa, né? A gente quer uma mudança climática justa, sem dúvida nenhuma. Precisamos garantir o planeta. Mas qual a consequência disso, né? Faço parte, por exemplo, de uma campanha que visa o fechamento de algumas minas de carvão no norte da Colômbia. Então, fechar aquelas minas é importante, mas tem minas ali com 400 trabalhadores. O que vai acontecer com esses trabalhadores depois que fechar? Então, como sindicato, essa deve ser a nossa preocupação. E aí vem a força que nós temos hoje com o governo que dialoga com os movimentos sindicais, inclusive o sindicato. Eu estou mencionando o governo Lula, que é a partir daí que a gente vai ter essa contrapartida de diálogo, né? Vamos estar reparando o meio ambiente, sem dúvida alguma, é urgente, mas vamos estar falando de uma possibilidade de construção para os nossos trabalhadores. Uma outra coisa que é alarmante, que cresceu absurdamente depois da pandemia e parece que veio para ficar, são os trabalhadores informais, os trabalhadores de aplicativo. É uma indústria hoje em dia, que não dá para ignorar. Eu sei que a UGT tem uma preocupação muito grande com essa classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora, algum dia, estava trabalhando aí nas padarias, né, no todo o setor de comércio que vocês representam, por exemplo, e todos os demais setores, as categorias, e está cheio de trabalhadores que fazem um bico, né, como Uber, ou entregando comida com diferentes aplicativos, e a gente precisa realmente lutar por uma linguagem, uma regulamentação do governo, seja ele municipal, estadual ou federal, mas também não podemos vacilar como sindicato e buscar maneira de organizar esses trabalhadores. Eu sei que tem muita coisa nesse sentido. E já falando aí da família UGT, eu quero agradecer muito esse convite por estar aqui participando, não é a primeira vez. No ano passado eu tive a oportunidade de estar visitando, fui recebido pelo companheiro Gustavo, pela companheira Débora, também visitei lá o Moacir, junto ao Sindicato da Limpeza Urbana, né? Pessoal da coleta, e fiquei impressionadíssimo. A estrutura que existe da federação, da UGT, né? Como central sindical nacional, é impressionante. Ainda que eu não seja um afiliado, infelizmente, eu imagino que vocês tenham muito orgulho da UGT, porque, de fato, é incrível o trabalho que tem feito, o trabalho que vocês passaram com toda a dificuldade durante a pandemia e agora todo esse avanço que está em construção nos mais variados setores que eu acabei de mencionar, fechando isso na política em todos os campos. É importantíssimo o que a UGT tem, o que a UGT está construindo, o que a UGT está promovendo, como, por exemplo, esse encontro aqui,
E eu quero dizer que eu estou muito feliz. E eu tomo esse convite como uma adoção, né? Eu me sinto adotado pela família UGT. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E, companheiras e companheiras, eu vou entrar aqui no meu tema, né? Eu falei um pouquinho a meu respeito de como eu entrei no sindicalismo, e o sindicalismo ele tem várias facetas, né? Muitos de vocês aqui cuidam dos seus sindicatos em relação à questão da tesouraria, às relações políticas, mas o sindicato ele tem por essência sempre a construção de poder. A gente está sempre buscando tomar poder de alguma maneira, de algum lado, para estar crescendo cada vez mais. E o que eu me dedico é o sindicalismo, é a construção de membros, né? Eu desenvolvo estratégias para a gente estar crescendo o sindicalismo. Faço parte da Confederação do Sindicato Internacional, a CSI. Junto à CSI, eu represento os trabalhadores de todas as Américas e vou propagando essa mesma conversa que a gente está prestes a começar, sempre visando um bate-papo, uma coisa mais contraída, uma troca de informações e como é que a gente pode estar sindicalizando nesses tempos de mudança, que é o tema que eu vou estar apresentando. E já começo aqui com polêmica, aproveitando a deixa que deu nosso camarada aqui, Agenor, quando ele disse que não tem uma receita para o bolo. Eu discordo, Agenor, com muito respeito, porque nós temos sim uma receita para o bolo. Nós esquecemos da receita, mas ela existe, né? O sindicalismo, nós temos um método de sindicalizar, nós temos uma maneira de chegar nos trabalhadores. A gente esqueceu de como usá-la, mas a gente fez muito, não apenas no Brasil, mas a gente serviu de escola. O mesmo modelo que eu aprendi no Brasil é o modelo que eu propago hoje no planeta inteiro. E quando eu divido com vários sindicatos, o pessoal fica abismado. Eu falo, mas de onde que veio isso? Eu falei, veio lá da minha base, né? Então, para quem nasceu aqui até o ano de 1982, de alguma maneira você foi impactado por esse modelo que eu vou dividir com vocês. Se você nasceu depois de 1982, mas é um curioso do que acontecia no sindicalismo, como é que a gente conversava com os trabalhadores, você também conhece a teoria do que eu vou estar dizendo, né? E se você não teve contato com isso, vocês vão ter agora e vão bater um papo em relação a isso, né? Essa estrutura, companheiras e companheiros, ela, no Brasil, a gente começou a usar esse modelo a partir dos anos 60. Ele avançou entrando aí até o começo dos anos 90, depois, por várias razões, a gente terminou deixando de lado até ele se acanhar, né? Ele decidir se esconder. E é um modelo que vai cruzando duas linhas. A primeira linha é a base, é o contato direto com o trabalhador, e o que é que a gente faz com esse contato, como é que a gente conversa com esses trabalhadores. E a outra linha é como é que a gente faz para dar pau mesmo nas empresas, para colocar pressão nas empresas, né? Então, você vai construindo o poder de duas maneiras. Primeiro, organizando o trabalhador, e segundo, criando alternativas para estar colocando pressão na empresa. Dessa maneira, a empresa vai ceder através da pressão que for colocada, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado disso, e de outro lado, você tem a maioria dos trabalhadores organizados prontos para a luta, pronto para a campanha, pronto para sustentar essa pressão que a gente quer ter. Para isso, existem alguns passos. Um dos passos iniciais é o que a gente chama de mapeamento. Quem é que já fez mapeamento aqui, por favor, se manifeste. Fale eu, fale seu nome, fale seu sindicato. Aqui eu estou vendo o companheiro que está escrito sindicato, deu um joinha ali, camisa vermelha e uma jaqueta jeans. Quem já teve isso? Quem mais aqui? O Naldo também parece que sinalizou. Bom dia, Quem eu já fez? sou do Sindicato de Servidores Públicos de Rosário do Ivaí, e até porque eu me formei em geografia, então o mapeamento é desenhado dessa maneira que você está falando mesmo. Mas meus parabéns aí, e é isso aí mesmo. Um abraço. Obrigado. Você falou sua cidade, mas qual é o seu estado? Rosário do Ivaí, no interior do Paraná. Paraná. Bem-vindo. Satisfação em saudá-lo. Quem mais aí, companheiro? Companheiras, me perdoem. Quem mais já fez mapeamento aí? Olha, o pessoal parece que não fez muito mapeamento não, mas eu acho que vocês já fizeram e não estão sabendo.
né? O mapeamento nada mais é do que toda aquela informação que vocês já têm dos trabalhadores do seu sindicato. Sabe, tudo aquilo que vocês aprendem naquela conversa de porta de empresa, dentro das igrejas, nas praças, no time de futebol, que aí você descobre a idade do trabalhador, você descobre quantos filhos ela tem, quantos filhos ele tem, quanto tempo ele trabalha naquele setor, de onde ele veio. Todas essas informações é o mapeamento. Agora, a gente tem que saber onde colocar essas informações. Então, a gente precisa usar uma planilha, né? É o recurso que nós temos hoje, que facilita muito a nossa vida. Lá nos anos 80 ou 90, nós não tínhamos uma planilha formal aí de internet como nós temos hoje, mas a gente também usava. Não era tão diferente, não, nesse sentido. Então, o mapeamento nada mais é do que você entender com o máximo de detalhes o que acontece dentre as interações dos trabalhadores e na vida de cada trabalhador. Eu sei que muitos de vocês aqui entram nas empresas que vocês representam e vocês conhecem a grande maioria por nome, por sobrenome, sabe que tipo de bebida gosta de beber, qual a comida preferida, qual time de futebol que torce. Isso é o mapeamento. Isso nos dá poder como sindicalista, porque é exatamente o que vai abrir as portas para a gente ter uma conversa estruturada com os trabalhadores. Na hora que a gente precisar chamar para um protesto, para uma manifestação, é aí que a gente vai buscar a dor do trabalhador. Aquele trabalhador que você conhece muito bem vai virar para você e falar: poxa, eu não posso ir. Mas por que você não pode ir? Falou: poxa, porque eu tenho um sindicato. Desculpa, porque eu tenho um churrasco. Aí você vai ter como conversar com aquele trabalhador, convencer ele a cancelar o churrasco, ou até mesmo trazer a família inteira aqui para o churrasco para a sua manifestação. E traz. Você não tem a dúvida que traz. Agora, o mapeamento ele te dá muitas informações interessantes. Eu sempre gosto de falar sobre a nossa ética do mapeamento, porque quando a gente coleta essas informações, eu já mudei para a página número 2 aqui dos participantes, quando a gente coleta algumas informações dos trabalhadores, a gente tem que cumprir uma ética. E essa ética vai do nosso próprio julgamento. O que é que a gente quer ter na nossa base de dados e o que é que a gente não pode ter. E o que a gente não pode ter é toda e qualquer informação pessoal que possa comprometer os trabalhadores. As bases de dados, por mais que a gente tente fazer com que elas sejam seguras, elas podem vazar em algum momento. A gente espera que nunca. Mas se elas vazarem, a gente tem que estar sempre visando a proteção dos trabalhadores. Eu vou dar alguns exemplos aqui a vocês. Vocês vão lá, encontram a companheira trabalhadora que divide porque ela confia muito em você como sindicalista, como representante do seu sindicato, e ela fala: olha, em tal ano eu tive uma dificuldade na minha vida e eu não tive alternativa, eu fiz um aborto. Parabéns a você porque você tem uma relação muito íntima com essa trabalhadora, ela confia em você. Em contrapartida, guarda para você essa informação. Você não precisa colocar isso na sua base de dados. Chega um trabalhador e fala: olha, eu cometi alguns erros no passado, tomei algumas decisões que eu não devia, e por conta disso eu fui preso e passei 2 anos no sistema prisional do meu estado. Parabéns a você, você construiu uma boa relação de amizade, de confiança com o seu trabalhador, mas essa é uma informação que você não precisa colocar na sua base de dados, no seu mapeamento. Então, esse critério ético é muito importante. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, organizando trabalhadores, é comum encontrar trabalhadores que são indocumentados, que muitos chamam de ilegais, né? Ilegal é um termo pejorativo, preconceituoso, a gente chama eles de indocumentados. O trabalhador indocumentado, eu não vou colocar aquela informação numa base de dados minha, no meu mapeamento. Se algum dia aquela informação vazar e de repente cair na polícia de imigração, é o ouro que eles precisam, porque eu vou ter nome do trabalhador, sobrenome, endereço, telefone, além da informaçãozinha, esse trabalhador é indocumentado. Ninguém precisa disso. Então, a ética do mapeamento é toda informação pessoal que você aprenda dos seus trabalhadores, das suas trabalhadoras, que comprometa a vida do seu trabalhador, não exponha.
Poxa, eu tenho um problema de transtorno mental e ele divide com você. Não exponha o seu trabalhador jamais numa base de dados. Mas o mapeamento, por outro lado, ele te dá um poder muito incrível, que é o poder de você estar formando grupos. E aí você aprende quem é amigo de quem é família de quem, como é que o trabalhador conseguiu aquele emprego, se foi indicação de uma outra trabalhadora, de um outro trabalhador, ou se ele é amigo do gerente. E aí é onde a gente começa a construir o nosso sindicato. Com poder, obviamente. Porque uma outra coisa que a gente visa, quando a gente faz o mapeamento, e eu diria que essa é a coisa principal, que eu já vou entrar aqui, é a identificação de líderes. A gente visa, sim, identificar os líderes. E como eu vou falar de líderes, eu vou tomar um tempo aqui, porque tinha algumas mensagens aqui no chat, de repente é alguma outra coisa. Vamos lá. Com certeza a informalidade é difícil, que pode fortalecer a escravidão e até mesmo a questão de ameaças dos patrões, sem dúvida alguma. Com o advento das novas tecnologias, estamos vendo a precarização do trabalho e das condições de trabalho sob o argumento de que são empreendedores. Só favorece as grandes empresas, o lucro não é repassado. Isso é, infelizmente, triste. Que bom aqui que o companheiro Bruno dividiu a respeito disso, né? Então, não são empreendedores, isso é uma farsa, né? Continuam sendo trabalhadores ainda mais explorados aí em condições de subemprego. A Cris, Marcos, a lista será disponibilizada no grupo do WhatsApp, Norte e Nordeste, aí vocês poderão preencher e repostar. Pessoal, quem fez mapeamento dos trabalhadores de seu sindicato, participem, falem. Obrigado, Cris. Por favor, participem, falem. O mapeamento, agora vocês vão falar para caramba, eu vou fazer só uma pergunta e vou ficar calado. O mapeamento e direção do ponto de vista onde queremos chegar. É isso mesmo. Você direciona o seu mapeamento para onde você quer ir. A Cris também diz aqui, vocês tinham uma planilha com os dados dos trabalhadores em suas bases do seu sindicato? É uma pergunta? Isto é o mapeamento, bem definido, Cris. É a planilha com os dados dos seus trabalhadores, né? Olha, essa atividade que foi já deixado claro que vocês vão ter que estar cumprindo, a Luciana disse, que é um pedido do Centro de Solidariedade, que é o acompanhamento de quantos membros vocês vão conseguir estar filiando até o mês de agosto, começando já em maio. Isso é o mapeamento. Isso é o mapeamento de sindicalização. Então, qualquer informação que vocês cresçam, está numa planilha, é o mapeamento. Tem várias facetas do mapeamento. E aqui a Cris também complementa. É no mapeamento que se tem dados, informações de sua base e ajuda nas atividades e ações. Obrigado, Cris. Muito correta. Agora, como eu estava dizendo, uma das coisas fundamentais que precisa ter como objetivo quando a gente está preocupado com o mapeamento, e só para deixar claro, quando que é o tempo de fazer mapeamento? Todos os dias. Em toda conversa que você tiver com a sua base, você está fazendo mapeamento. Qualquer coisa que você aprenda, você está fazendo mapeamento. Então, uma das coisas super importantes é identificar o líder. O líder, e eu vou explicar aqui um pouquinho só para todo mundo ficar na mesma página, que a gente usa muito essa expressão líder, né, esse nome, quem é o líder e tal. O líder que eu me refiro é o líder natural. A gente não constrói líder. Isso é uma ilusão. Você até pode desenvolver um ativista, coisa parecida. Mas eu estou falando de líderes, aquelas pessoas que têm aquela capacidade de estar liderando outras pessoas dentro da empresa, né? A grande maioria, por exemplo, de nós aqui que estamos participando, somos líderes e somos líderes naturais. Mas eu quero saber de vocês qual é aquela uma característica que define o líder. E aí eu quero escutar de vocês. Vamos deixar uma coisa bastante espontânea aqui. Tem aqui você que está o seu nome como usuário do Zoom. Você está com uma camisa que me parece azul marinho com as bolinhas pequenas, brancas. Você mesmo que está olhando na tela. No seu fundo tem um armário branco de 2 portas. Qual o seu nome? Você está falando, está com fone de ouvido de fio.
É um cabo branco. Ela não nos está ouvindo, mas está com o vídeo aqui ligado. Juliana, eu vou pegar você. Juliana Machado. Juliana Bom dia Machado, a todos. bom dia. Qual é a característica que define o líder? De onde você é? Eu sou Juliana Machado, vice-presidente do Sim Saúde Campinas e região. Aqui a nossa base de representação é de 162 cidades. A gente tem realizado um mapeamento em alguns polos do plano piloto de sindicalização, baseado em cima do projeto Semáforo, do CIEMACO, um programa maravilhoso que edificou muito o planejamento de sindicalização desses trabalhadores. Em cima desse mapeamento, a busca de liderança são aqueles que conseguem dominar e criar uma amplitude de multiplicar a informação do sindicato dentro das suas bases. A gente está desenvolvendo essa ação na base de Araraquara e de Americana e tem tido um bom retorno, até mesmo na participação dos eventos que o sindicato desenvolve. Exemplo, esse mês de maio, mês do profissional da área da saúde, a gente faz festividades em homenagem aos trabalhadores em toda a base de representação. E cidades que não tinham adesão desses associados, hoje a gente já não tem mais nem convite para ceder, dado esses multiplicadores, essas lideranças que a gente conseguiu mapear nos polos de trabalho. Muito obrigado, Juliana. Então, eu tomei nota aqui. Ponto principal é a característica do líder é aquele que consegue multiplicar informações. Agora, Joelma, deixa a gente ver você. Na sua opinião, qual é a característica que define um líder? Joelma? Se a Joelma não puder, eu vou... Consegui. Dá para me ouvir? Muito bem, Joelma. Bom dia a todos, estou muito feliz, né, de estar com todos aí. Observe que a luz de casaco, como diz aqui em Pernambuco, aqui. O líder para mim é aquele, como eu tenho exemplo, né, da nossa presidente aqui do sindicato, sem querer fazer delongas, mas é aquela pessoa que te estimula, né, a trabalhar e que te sensibiliza a ter empatia pelo teu próximo, principalmente quando um próximo é um trabalhador que, quando procura o sindicato, ele procura porque ele está precisando de um apoio, ele está precisando ser, vamos dizer assim, pode até ser um chavão, ser socorrido. E esse líder, ele estimula a todo o pessoal, a toda a equipe, a tentar trabalhar uma melhor forma, uma melhor maneira de conduzir o processo para que chegue a um denominador comum. Como aconteceu recentemente com um funcionário, e a gestão estava perseguindo, e tem o nosso diretor, doutor Bruno, que foi brilhante, né? E achei muito interessante uma frase que a nossa presidente falou. Um dos nossos diretores, Júlio, ele elogiou o nosso advogado, mas, no mesmo tempo, ela lembrou: mas também parabéns para você, Júlio, né? Como um diretor que está atuante, enfim, não se muda demais. Então, o líder, ele não manda. O líder, ele conquista você a fazer o trabalho com todo amor e carinho. É isso. Muito obrigado, Joelma. Tomei notas aqui também do que você dividiu. Aureci, estou vendo aí que você está prestando atenção na gente. Por favor, se apresente e divida conosco qual é a sua opinião em relação ao que é um líder. Como é que você define um líder? Aureci, eu vou querer escutar a sua opinião. Enquanto a gente não abre o microfone, eu já vou convidar aqui a Jussi Queiroz. Pronto, já abriu a Aureci. Jussi, você fica esperta aí, então. Por favor, companheira, pode dividir conosco. Dá um encerro. Jussi. Aureci, já estamos... O microfone já está aberto. Pois não. Eu posso falar agora? Por favor. O que eu acho de um líder? Eu acredito que a nossa presidente é uma grande líder, mas nós, como diretores, também temos que ser líderes na nossa base, né? Acho muito importante a gente ser respeitado como líder, assim,
pela comunicação, pelo tratamento com os servidores, né? Por visitá-los, por ouvi-los. Então, eu sinto liderança assim. Essa é a minha opinião. Ótimo, ótima opinião. Agradeço. E você é da onde? Pernambuco, Paulista, Pernambuco. Cinzenta. Ótimo. Muito obrigado, Araci. Pois não. Eu já tinha deixado no fogo aqui. Cadê? Saiu da minha tela, poxa vida. Aquela Jussi Queiroz, mas eu não estou vendo ela aqui. Bom. Mas eu estou aqui. Por favor, divide conosco. Então, você perguntou o que é um líder, não é isso? Isso. Como é que você definiria um líder? Acho que o líder inspira e arrasta, né? Ele tem essa capacidade de inspirar, de levar os seus coordenados a ir para frente, é isso, a ver o futuro. Oi, desculpa, ficou no mudo? Agora estou te escutando. Pois é, o líder é esse, ele é o que inspira, o que arrasta. O líder, o bom líder, ele é inspiração para as pessoas que estão ali sobre vamos dizer, de uma certa forma, o seu comando, né? Ótimo. E você está onde? Amazonas, Manaus. Certo. Qual o seu sindicato? Sindicato dos Bancários, GT Amazonas. Muito obrigado, muito prazer. Tá, companheiras e companheiros, alguém mais gostaria de estar dividindo? Qual é a característica que define um líder? O que é um líder? Bom dia. Bom dia de novo. Desculpa aí. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom, companheiro. Bom, para mim, um líder é aquele que motiva seus liderados em busca de um objetivo comum, que é a nossa função enquanto eleito para estarmos à frente de uma entidade representativa. Para mim, essa é a caracterização principal de uma liderança. Motivação em busca dos seus objetivos em comum, porque, afinal de contas, você está numa função passageira, a qual você foi escolhido pelos seus liderados para representá-lo. Bom dia a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, eu vou dividir uma historinha aqui com vocês, aí eu já vou dar a resposta para todos. Eu quero deixar claro, antes, desculpa, Manuel, levantou a mão aqui e fala. Manuel, seu microfone está fechado. Não é. Era o Manuel? Cadê o Manuel? Sim, bom dia. Consegue me ouvir? Sim, muito bem. Da onde você fala, por favor? Manaus, Amazonas. Muito bem-vindo, companheiro. Sou do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado do Amazonas e sou membro da UGT Amazonas. Bem, a minha informação, que eu queria assim, fazer uma colocação, né? O líder é a pessoa cuja a palavra exerce uma diferença entre os outros e traz a oportunidade de formular pensamentos, né, no sentido de buscar os objetivos. E o líder, muitas vezes, ele perde a oportunidade de ser líder porque desconhece essa praticidade que ele já traz consigo, né? Eu vejo aqui no sindicato onde eu estou como presidente a dificuldade de relacionar algumas pessoas que se escondem ou têm medo, e por isso a dificuldade do sindicato, quando se compõe uma diretoria, na questão de estar entre as lideranças, é a dificuldade de se expor. E o líder, ele não tem que temer isso. O líder, ele já nasce nato, e quando ele começa a falar, praticamente é uma fala de segmento, todos os seguem. Uhum.
Ótimo, muito obrigado, companheiro Manuel. Aqui está o professor Erledes. Tá no mudo, o microfone está no mudo. Esse negócio a gente sempre esquece, né? Começa a falar sem ninguém ouvir. Não, eu queria primeiro dizer assim, é claro, você está falando sobre liderança, eu acho que é muito interessante saber que o líder, ele tem que ter uma característica fundamental, que é saber ouvir. Eu sempre falo, coloca 2 ouvidos bem grandes, saber ouvir as pessoas, saber valorizar a fala das pessoas. Mas, evidentemente, tem outras características fundamentais, como foi comentado por aí, você vai complementar. Mas eu quero falar o seguinte, se você permite, Marcos, a gente na correria, por causa da pressa, o tempo, eu tive uma falha aqui lamentável, que quem vai mediar e ia fazer primeiro uma fala, uma apresentação de você, é a nossa querida companheira Cássia, que você Pois bem é. conhece, mas ela está aí, uma grande líder, ela está participando, depois eu quero que ela também se manifeste, né, que ela entra, ela levanta a mão e se manifesta, e depois ela vai continuar mediando no final, ela tem a fala dela. E, Cássio, eu quero publicamente te pedir 1000 desculpas, perdão, a gente fica desesperado aqui na pressa e acaba esquecendo, né, Marcos? Mas a Cássia já até passei a mensagem, já respondeu, não tem problema, mas tem. Cássia, eu fico muito chateado. Ela levantou a mãozinha, ótimo. Então, deixa eu passar. Você tem 2 com a mão levantada, você passa para eles. Não, Obrigado, olha, professor Leves. fica tranquilo, gente. Eu acho que o que vale é esse debate, é essa troca de informação, e justamente é isso que nos faz liderança, né? É estar participando, ser parte do processo, e está ótimo esse debate, sempre junto aí. Fica tranquilo que eu vou fazer um encerramento assim, fantástico, viu, Antônio? Obrigado, Cássia. Eu estranhei, mas é por causa do horário. Eu falei, poxa, então já estão chamando. Cássia é uma ótima companheira. Saudações, Kátia. Bom revê-la. Kátia não, Cássia. Aí eu falando, cortando o nome aqui, mudando já. E tem mais um que está com o nome aqui de usuário do Zoom. Eu não sei se é companheira, se é companheiro. Fique à vontade, tu me fala. Eu não sei se é o meu. É o seu. Tá, desculpa, gente, mas é que eu estou na correria, eu tive que entrar pelo celular. É coisa de quem dá afazeres do dia a dia, né? O que acontece? Eu entrei, peço até desculpa que eu entrei um pouquinho atrasado, mas eu me senti muito bem representada nas falas, eu só gostaria de complementar uma pequena frase que eu não ouvi aí. Companheira, um minutinho, desculpa eu te cortar. Qual o seu nome e de onde você está? Tá, desculpa, é Thelma Milhome, eu sou do estado do Tocantins, tá? Estou presidente do Sindicato do Tocantins e também presidente da UGT estadual. Tá, desculpa, é porque não estava programado para me participar do celular, mas aí aconteceu aqui os imprevistos do dia a dia. O que acontece? Eu só gostaria de acrescentar que um grande líder, no meu ponto de vista, ele está sempre criando novos líderes. Então, ele está sempre motivando as pessoas, porque a liderança, né? Eu li isso em algum lugar e desde sempre eu levo comigo, e tem várias formas, né? Tem aquela que é o nato, o líder nato, e tem aquele que vai se formando, né, no dia a dia. Tem vários tipos de líder. Tem aquele que é o líder imposto, né? Então, assim, eu acredito que o tipo de liderança que a gente está falando aqui, eu não entendi bem se é o líder nato ou aquele que vai se formando no dia a dia. Mas, de qualquer forma, no meu ponto de vista, um grande líder é aquele que está sempre formando líderes, né? Pegando sua equipe e dando oportunidade para elas, mesmo que eles não tenham aquela liderança nata, mas que vão se formando no dia a dia, mostrando o caminho, ensinando, né? E é isso aí, nesse sentido aí, que eu espero ter sido compreendida, porque eu estou aqui meio aqui... Muito bem compreendida, companheira Thelma. Então, tá bom, desde já eu agradeço, tá? Muito obrigado pela sua participação. Vai participar mais aqui. Bom, eu vou concluir aqui, pelo menos, essa questão dos líderes, né? Então, esse tema que eu estou dizendo a vocês, só para rever, ele vai com o tema de identificação de líderes. Agora, não se chateiem comigo, por favor. Vocês estão certas, mas estão erradas.
certo que eu tenho muito carinho por todas e por todos, mas infelizmente a resposta de vocês está errada. De uma maneira muito simples. Olha, quem tiver o microfone aberto, eu peço a gentileza de fechar o microfone. Daqui a pouquinho vocês vão estar falando aqui. Por uma única razão muito simples. Só existe uma única característica que define o líder. Tudo o que vocês falaram é muito bonito, é o que a gente espera do nosso sindicato. A única característica que tem um líder é aquele que tem seguidores. Ele pode ter tudo o que vocês falaram. Se ninguém segue esse líder, ele não é um líder. E ele pode não ter nada do que vocês dividiram conosco. Mas ele tem seguidores, ela tem seguidores, é isso o que define um líder. Pode ser aquela pessoa mais tímida, aquela que não tem comunicação com ninguém, aquela que está dentro da empresa e, sabe, super nunca participou de nada, mas você olha na hora do refeitório, todo mundo vai e senta ao redor dela. Quando alguém tem um problema, vai buscar aquela trabalhadora para pedir conselho. Pergunta conselhos de qual que é a melhor comida, qual que é o melhor trajeto para voltar para casa, onde que está a melhor festa. E quando aquela trabalhadora simplesmente abre a boca e convida, fala, olha, a minha igreja vai fazer uma celebração no próximo final de semana e eu quero te convidar. E aí aquelas pessoas que ela convida chegam na igreja daquela pessoa e vão participar naquele horário. Esse é um líder. Então, a única característica que define um líder é que tenha seguidores. Como sindicalistas, esse é o nosso objetivo. Identificar quem são essas pessoas que têm seguidores. Não quer dizer que ele vai ser um líder pronto do jeito que a gente quer. A gente não cria, a gente não constrói um líder. Quem é líder já nasce líder. Presta atenção na família de vocês. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu conheci a Cássia lá na Austrália, final do ano passado. Curtimos um bocado. Eu nunca perguntei nada além da experiência da Cássia na vida pessoal. Vamos bater um papo aqui, Cássia. Vamos lá. Cássia, você é da onde mesmo? De Bitinga, interior de São Paulo. Ibitinga, eu participei de um congresso aí da União Estadual dos Estudantes. Isso, Ibitinga é bem conhecida como a capital nacional do bordado e internacional também. E Cássia, que tão grande é a sua família em relação a irmãos e irmãs? Eu tenho 5 irmãos, sou a única mulher. E dos 5, incluído você ou você mais 5? Não, eu e mais 5. 6 total. E dos 6, você é qual número? Contando do mais velho? Eu sou a terceira. Terceira. Isso. E vocês cresceram convivendo? A vida inteira, né? Sempre junto, moramos tudo pertinho. Ei, maravilha. E quem é a mais engraçada ou engraçado de todos os irmãos? Acho que eu sou a mais, eu sou bem mais engraçada. É porque, Muito na verdade, obrigado. como mulher, a gente tem esse ponto de unidade, né? Então, a gente foi sempre unido, muito unido, e acho que esse princípio parte muito do meu jeito de ser também. Concordo, mas essa é uma característica de líder. Você já nasceu com isso. Por isso eu estou brincando com você. Embora eu nunca tenha te perguntado isso, é inevitável, eu sei que você é uma líder. Da onde vem essa sua liderança? Não vem no sindicato. Está lá na sua família. Você nasceu dessa maneira. Né? Então, obrigado, Cássia. Eu estou usando a Cássia como exemplo. Obrigada, São 6 irmãos. Quem é a mais brincalhona, a mais palhacinha, que chama atenção, a que unifica, que todo mundo escuta? É o líder. Olha para suas famílias. E muitos de vocês aqui, se você se perguntar o mesmo, você vai se identificar com isso. Por quê? Porque essa aqui é uma reunião de líderes, queira ou não queira. Então, a grande maioria de nós aqui presentes somos líderes, né, em nossa própria família. Às vezes você pode até não ser a pessoa que era mais brincalhona, mas na hora do bicho pegar mesmo, era você que todo mundo seguia. Né? E de repente, agora, nos últimos 4 anos, aí, se a família, por alguma razão, dividiu, e a minha, pelo menos, não dividiu, espero que a de vocês tenha sido tudo bem, a minha dividiu por questões do cenário político. Quem trazia e, sabe, dando conselho, puxando a orelha aqui e lá, era eu. Tinha gente ali que não se
não se tolerava e até hoje estão sem se falar. E o único pivôzinho ali sou eu. Então, o que eu quero dizer com isso, você pode avaliar seu histórico na escola, no bairro, né? Quando tinha o jogo de futebol, se você não tinha a bola, de qualquer maneira você fazia o seu time. Você não precisava da bola para ser o líder. Né? Se você tivesse a bola, melhor ainda, ficava mais fácil a vida. Né? Enfim, em tudo. Então, o líder, você já nasce com aquela característica. O que a gente quer como sindicalista é identificar, saber quem são esses líderes. E aí, identificamos, a gente quer treinar esses líderes. Desenvolver esses líderes. Passar conteúdo sindical. Não quer dizer que eles saibam. Muitas vezes eles não sabem, não. Muitas vezes o líder nem sabe que ele é um líder. É a gente que tem que chegar e explicar. Falar, mas por que ele não acredita em você? Mas por que eu sou um líder? Ele falou, tá aqui, ó. Fulano, Beltrano, Ciclano, tudo segue você. O que você fala, eles fazem. Vai lá e dá um teste. Agora também não se anima de cara. Não vai falar, poxa, fulano de tal é um líder. Por uma única razão simples. Existe um outro perfil que é bom separar, a questão do joio do trigo. Né? O nosso trigo é um líder, o nosso joio chama-se ativista. Os dois são bons, mas cada qual tem uma função diferente. É muito comum a gente identificar ativistas e acreditar que eles são líderes. Por que razão? O ativista faz tudo o que a gente quer, tudo o que vocês dividiram, multiplicar a informação, estimular trabalhadores, ter empatia, ter boa comunicação, inspirar, mover, motivar, e tudo que está no chat são características simples de um ativista. O ativista é aquele que está pronto para manifestação. Ele vai estar pronto para a greve. O ativista é aquele que você dá um bolo de 1000 folhetos para ele e ele vai passar os 1000 folhetos em 4 horas de atividade. Não quer dizer que ele é um líder. Por que razão? Se não tiver seguidores, ele é só um ativista. Ele é super importante para o sindicato. Só que se você chegar para o ativista e falar, olha, vai ter uma manifestação, eu preciso que você leve 20, ele não vai chegar com 20. Com sorte, ele vai chegar com 2. E ainda assim, porque ele insistiu bastante. Se você chega para um líder que não fez nada dos folhetos, ele não mandou nenhuma postagem no WhatsApp para ninguém, mas você chega para um líder e fala, olha, eu preciso de 20 no protesto, ele vai chegar com 30 fácil. Ele não precisa fazer muito esforço. Essa é a grande diferença. Então, é importante a gente ter clareza o que é um líder, o que é um ativista. Quem é que vai nos levar à vitória? Quem é que vai nos levar à filiação? É o líder. É fácil? Não. Nem todo líder é bom. Tem nas empresas, eu já vi muito tipo de líder, né? Tem aquele líder que ele não tem boa moral. E para não ter boa moral na empresa, basta ser um líder fofoqueiro. Sabe aquele líder que todo mundo segue, só que ao mesmo tempo ele fala mal da vida de todo mundo? Não quer dizer que você vai ignorar. Chama na conversa, cria relação, cria amizade. Você criou amizade, você chama atenção. Pô, você tem tal e tal comportamento, isso aí eu não gosto de você. Tem que mudar isso. E aí é onde você começa a formar o líder. Não é bom para um sindicato um líder que fala mal de todo mundo. Então, a gente também, como líder sindical, como sindicalista, tem que tomar isso como responsabilidade. Aquele líder que ele que ele gosta de tomar uma cervejinha a mais, provavelmente o grupo dele vai ser aquele grupo, quem segue aquele líder vai ser aquele grupo que também gosta da cervejinha a mais, e aí você não tem problema nenhum, porque ele não tem um problema moral. A grande dificuldade que nós temos com o líder é quando aquele líder apresenta um problema moral, que foi uma dificuldade que nós tivemos agora, nos últimos 4 anos, por razões políticas, mas não tanto políticas, mas sim morais. É quando você tem um líder dentro de uma empresa, por exemplo, do setor da Cássia, de Ibitinga, onde eu imagino que a grande maioria sejam mulheres. Carlos, cachorrada. Aí, obrigado, Carlos. Né? Então, como exemplo, a Cássia, novamente, em Ibitinga, né? Então eu imagino que é um setor cuja maioria são mulheres.
Você pode ter um líder que seja homem, ou mesmo uma líder mulher, mas essa líder, que ela venha com um discurso que oprime as mulheres, você tem um problema moral. Você tem um problema moral e você não tem como. Por isso a importância da gente identificar os líderes, chamar esses líderes e estar sempre formando. A gente tem que ter uma preocupação de conduta moral, né? E eu vou abrir de novo aqui para a companheira Cássia. Vai pensando algum exemplo, Cássia, no que eu estou falando, que eu queria que você dividisse, se você tem algum exemplo nesse sentido, que terminou sendo um pouco difícil no que diz respeito à nossa sindicalização. Quando você estiver pronta, só me corta, a fala é sua. Fique à vontade, Cássia. Ah, tá. Viu? Eu acho assim que a gente sempre busca a questão da sindicalização como um fator de fortalecimento do movimento sindical. E isso é importante, porque se a gente tem um líder, um único líder que tem vários seguidores dentro da empresa, ele fala uma palavra contrária ao sindicato, a gente tem que desconstruir aquilo. E essa é a grande dificuldade das lideranças nossas. Nós precisamos aprender a falar, a divulgar o que nós fazemos, a importância do movimento sindical. A fala do Chiquinho hoje foi muito importante, porque no sentido de dizer, o movimento sindical é o único instrumento legítimo, legal, para fazer não só a defesa, como a promoção do nosso trabalhador. E o mesmo acontece nos nossos locais de trabalho. Se a gente não tem uma liderança que realmente acredita no movimento sindical, a desconstrução que nós temos que fazer depois é muito mais complicada. Então, isso aí, a gente sempre teve dificuldade quando a gente teve alguém que foi lá na empresa e falou assim, você vai se filiar no sindicato? Eu não pago, por que você tem que pagar? Eu tenho os mesmos direitos que você que paga. Então, a gente vê que são pessoas que têm seguidores e que passam a acreditar nisso. Aí a nossa dificuldade de ir lá e refazer essa situação. Muito obrigado, Cássia. É um ponto extremamente importante. Os líderes existem, eles estão dentro da empresa. Quantos? A gente que tem que identificar. Se a gente não identifica, se a gente não recruta os líderes para o sindicato, quem é que você acha que vai identificar e recrutar? É o patrão. Porque o patrão está buscando a mesma coisa. Quando o patrão dá promoção para um trabalhador, para uma trabalhadora, que às vezes os demais trabalhadores ficam bravos, pagando, mas por que deu promoção para fulano de tal? Porque ele é um líder. É isso que a empresa faz. Porque sabe que aquele trabalhador tem seguidores. Quando a gente não fala com os líderes, a empresa fala. Principalmente se é um líder, como a Cássia estava dividindo, contra o sindicato. Esse aí a empresa vai levar para almoçar, vai dar o aumento, ele vai querer demonstrar para todo mundo que é bom não fazer parte daquilo. Então, mesmo que nós tenhamos líderes que são totalmente contrários ao sindicato, ao movimento trabalhista, nós temos que ter a habilidade de construir uma estratégia de como chegar nesse líder. E, às vezes, essa estratégia, a gente tem que ser extremamente sensível. Recruta os trabalhadores, arruma um endereço, faz uma visita de surpresa, vai na casa do trabalhador, bate na porta, conversa. Se é um trabalhador, conversa com a esposa. Se é uma trabalhadora, conversa com o esposo, com a mãe, com os filhos. Sensibiliza da importância, mas você tem que fazer o possível e impossível para trazer aquele líder para o seu sindicato. Você traz, às vezes, um líder, você é capaz de conquistar uma empresa inteira, se você tiver um líder porreta de bom. Está aqui o exemplo de vocês, não precisa ir para lugar nenhum. Eu sei que muitos que estão aqui acompanhando a gente nessa manhã tiveram condições na sua própria empresa de organizar a sua empresa inteira, sozinho. A partir de você, você foi capaz de recrutar outros líderes, outros ativistas e fazer todo o movimento. Então, vocês são o próprio exemplo. Eu queria passar a fala aqui para o Jordão. Jordão, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Danilo Jordão, sou farmacêutico, estou como diretor suplente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Pará, e dentro da discussão que a gente estava tendo, eu gostaria de colocar uma historinha. É verdadeira, mas para a gente assimilar.
dentro de casa, os pais têm muito trabalho com adolescentes, né? Adolescentes dão muito trabalho. E a melhor forma de você entender aquele seu filho ou sua filha é você conhecendo os amigos dele, conversando com os amigos deles, virando amigo dos amigos deles. Porque quando se conversa a mesma língua, tipo assim, é mais fácil um amigo chegar para o meu filho e falar para ele, não pode ir por aí, do que eu chegar para ele e falar, não é assim que se faz. Ou seja, ele ouve mais o amigo do que o próprio pai. Então, por isso é importante a liderança. Quando você é um bom líder, quando você é um líder da casa, por exemplo, eu vou virar amigo dos amigos do meu filho para me conhecer melhor o meu filho. E é mais ou menos isso, o papel da liderança. Muito obrigado, Jordão. E olha, aproveitando um pouquinho, a gente está falando bastante de liderança, por favor, se tem alguém que queira dividir alguma experiência, ou mesmo alguém que não esteja de acordo com o que eu estou dividindo, fique à vontade. Mas eu vou dividir uma história aqui com vocês. Eu sempre gosto de usar como exemplo, até porque é um exemplo muito próximo de todo mundo. Mas antes de começar o que eu vou dividir com vocês, eu quero deixar claro que eu não estou falando de religião, independente do que for a sua crença. Eu não vou falar a respeito de nenhuma estrutura de fé ou de relação com Deus. Eu vou falar apenas de um personagem. Eu vou falar de Jesus Cristo como personagem histórico. Tudo bem? Então, Jesus Cristo, ele também foi, a seu tempo, alguém que recrutou, alguém que, da sua maneira, militou, alguém que, à sua maneira, organizou. Pessoal, tem microfones abertos, eu estou escutando outras vozes que não é a minha. E como consta nos evangelhos, Jesus tinha a multidão que o seguia, portanto, de fato, ele era um líder, mas ele não era um líder apenas por si só. Ele identificou e recrutou outros tantos líderes. E esses outros líderes eram 12. Desses 12 líderes que Jesus recrutou, cada um deles tinha diferentes características. Tinham líderes que eram extremamente intelectuais e tinham líderes que mal sabiam ler e escrever. Tinham líderes que eram pescadores. Tinham líderes que falavam pelos cotovelos, que eram super brincalhões. Todos os 12 apóstolos, e é dos apóstolos que eu estou falando, eles eram líderes à sua maneira. Porque aquela multidão não seguia Jesus apenas porque ele era um líder, mas porque haviam líderes que seguiam Jesus e eram capazes de mobilizar aquela multidão inteira que o seguia. Mais uma vez falando, eu não estou dizendo uma peça a respeito de sua religião, por favor. Meu objetivo não é estar questionando nenhuma fé, mas retratando Jesus como personagem histórico. O que ele fez foi exatamente o que nós estamos aqui conversando e debatendo, no que diz respeito a identificar os seus líderes. Por que ele recrutou Pedro e não o Antônio? Porque Pedro era o líder. De repente, o Antônio do grupo era um ativista e nem aparece no Evangelho. Não é? Então, assim de simples. E consta na história, inclusive, que cada um dos seus apóstolos tinha um perfil completamente diferente.